Olá pessoal, agora nós vamos falar sobre cardinalidade de relacionamentos. Então tá lá, qual é a definição de cardinalidade, né? A cardinalidade de uma entidade em um relacionamento é o número de ocorrências de entidades associadas a uma ocorrência da entidade em questão através do relacionamento. Então nós vamos ver que nós vamos ter cardinalidade dois tipos, né? Mínima e máxima. Então nós vimos o exemplo anterior, uma pessoa pode dirigir N carros e um carro pode ser dirigido por N pessoas. Então o N é a cardinalidade máxima e a mínima vai dizer se o relacionamento é opcional ou obrigatório. Vamos lá. Cardinalidade mínima, né? Então, cardinalidade nós já vimos a definição, agora nós vamos ver a mínima e a máxima, que são os dois tipos de cardinalidade. A cardinalidade mínima de uma entidade em um relacionamento é o número mínimo de ocorrências de entidades associadas a uma ocorrência da entidade em questão através do relacionamento. Então, as cardinalidades mais comuns, as mínimas, 0 e 1, beleza? Então, o relacionamento é opcional ou ele é obrigatório, tá certo? Nós vamos ver isso. Cardinalidade máxima. Cardinalidade máxima de uma entidade em um relacionamento é o número máximo de ocorrência de uma entidade associadas a uma ocorrência da entidade em questão através do relacionamento. Mesma coisa, cardinalidades máximas mais comuns, 1 e N. Pessoal, normalmente em modelo de entidade de relacionamento a gente coloca qualquer número diferente de 1, a gente coloca N. Então, por exemplo, sei lá, uma pessoa pode ter no máximo 3 carros, mas a gente às vezes coloca N porque quer dizer que é mais de 1, tá certo? Então de 1 a 3, mas não é proibido colocar o 3, tá certo? Mas o N é um número genérico maior que 1, tá certo? Então, os três valores que aparecem para a cardinalidade, normalmente 0, 1 e N, tá certo? Ó, não impede de ser outro, tá? Mas esses são os mais comuns. A cardinalidade máxima está aqui, ó, é usada para classificar os relacionamentos binários, né? Aqueles nos quais os relacionamentos se dão entre duas entidades. Então vamos ver, ó, tipos de relacionamentos binários. Então nós vamos ter cardinalidade 1 para 1, 1 para N e N para N. Então essas cardinalidades aqui elas são bem importantes para o entendimento de um domínio. Nós vamos ver como é que funciona cada uma delas. Então tá lá, o nosso domínio observado aqui para esse exemplo vai ser pessoa usa computador. Tá certo? Então nós temos a entidade pessoa, temos a entidade computador, aqui nós temos as ocorrências da entidade pessoa, nós já vimos, né? Ana, Beto, Lia e Caio, e aqui são os computadores que estão à disposição dessas 4 pessoas. Então nós vamos ver como é que vai se comportar esse domínio. Vamos lá. Cardinalidade 1 para 1. Então, se a regra do meu negócio fosse o seguinte, uma pessoa só pode usar um computador, e um computador só pode ser usado por uma pessoa. Essa seria a regra de negócio. Ah, mas é loucura. Não, mas olha só, a regra de negócio é regra de negócio. Quem estabelece é o dono do negócio. O cara vai abrir o negócio dele e pode chegar a essa conclusão que isso é importante para ele. Então vamos ver como é que se comporta aqui as nossas cardinalidades. Como é que se comportam as nossas cardinalidades. Vamos lá. Então olha só, o que nós temos aqui, ó. Vamos ver aqui o nosso relacionamento, ó. Pessoa, né, usa computador. Então, olha o que eu estou dizendo. Aqui eu já coloquei a cardinalidade mínima e máxima. Quando a cardinalidade mínima é omitida, quer dizer que ela é 0, o relacionamento é opcional, tá certo? Então aqui, ó, a gente está dizendo que toda pessoa que entrar no meu sistema, então eu vou desenvolver um sistema mais tarde, né? Um banco de dados. Toda pessoa que entrar no meu banco de dados, obrigatoriamente já tem que estar associada a um computador no mínimo e a um computador no máximo, ou seja, a exatamente um computador. E um computador, quando entra no meu banco de dados, ele tem que estar associado no mínimo a uma pessoa e no máximo a uma pessoa. Aqui nós já vimos, né, pessoal? São os atributos de pessoa, aqui são os atributos de computador, né? Isso aí é galho fraco, tranquilaço. Então, olha só, como é que a gente vê a cardinalidade? A gente fixa uma ocorrência de pessoa e vê quantos computadores ele pode se relacionar no mínimo e quantos computadores ele pode se relacionar no máximo. Fixa uma ocorrência de computador e vê quantas pessoas ela pode se relacionar no mínimo e quantas pessoas pode se relacionar no máximo, tá certo? Então vamos ver aqui no mundo natural como é que seria isso, ó. Nós temos a Ana, o Beto, Lia e Caio e temos os computadores HP, Apple, Dell e IBM, beleza? E aqui são os relacionamentos, ó. Olha só o relacionamento obrigatório aqui, ó, 1 para 1, ou seja, toda pessoa que entrou no meu banco de dados obrigatoriamente tem que estar associada a um computador e é exatamente um computador. Ou seja, ó, não tem pessoa aqui que não esteja associada a computador. Todas elas estão relacionadas a pelo menos um computador. No caso aqui, a exatamente um computador. Porque a gente diz que a cardinalidade aqui mínima é 1, é máxima é 1, ou seja, o relacionamento vai estar associado a exatamente um computador, tá certo? Então vamos lá. A gente tem aqui, ó, relacionamento 1 para 1, obrigatório dos dois lados.
Vamos ver um outro caso. O que acontece em outras situações. Olha aqui agora, pessoal. Agora teve uma sutil mudança. Enquanto lá era cardinalidade máxima um dos dois lados e a mínima um dos dois lados, agora a gente mudou. Ó. A gente está dizendo o seguinte, ó. Aqui eu posso ter, olha só, a pessoa quando entra no meu banco de dados, no mínimo ela está associada a 0 computadores e no máximo a 1 computador. Então eu posso ter pessoa, olha o Caio aqui, ó, o Caio não está associado a computador. O Caio não está associado a computador. Por quê? Se eu fixar uma pessoa aqui, ela pode estar associada no mínimo a 0 computador e no máximo a 1 computador, tá certo? Então, aqui o Caio pode estar sem nenhuma associação. Olha por outro lado o computador. Um computador, para entrar no meu banco de dados, ele tem que estar associado no mínimo a uma pessoa e no máximo a uma pessoa. Ou seja, todo computador que entrar no meu banco de dados, ele tem que estar associado obrigatoriamente a uma pessoa. Eu posso ter pessoa sem computador, mas não posso ter computador sem estar associado a uma pessoa. Então, olha só, quando a cardinalidade mínima é 0, a gente pode substituir esse 0 aqui só pelo 1. Quando a gente pega só a cardinalidade máxima aqui, que está representada, e não representa a mínima, a gente pode concluir que a cardinalidade mínima é 0, ou seja, o relacionamento é opcional. Ou seja, pessoa, ela pode entrar no banco de dados sem estar associada a um computador. Mas um computador, para entrar no banco de dados, ele tem que estar associado no mínimo a uma pessoa. A gente diz que computador, nesse caso, tem a participação total no relacionamento. Ou seja, todo computador que entrar no meu banco de dados, obrigatoriamente estará associado a uma pessoa. E é assim que se reflete no mundo natural, beleza? Vamos ver outro caso. Olha esse caso aqui, ó. Aqui no caso a gente está mudando, ó. Está dizendo que a pessoa aqui, ó, ela vai entrar só se estiver associada a um computador. E o computador pode entrar sem estar associado a uma pessoa. Então aqui foi o contrário, a gente mudou a obrigatoriedade do relacionamento. Enquanto antes o computador tinha participação total, agora quem tem participação total no relacionamento é a pessoa. Ou seja, ó, todas as pessoas que entraram no meu banco de dados, obrigatoriamente elas estão associadas a computadores. Ó. Toda pessoa vai estar associada a computador. No caso contrário, a gente tinha o quê? Todo computador que entrava estava associado a uma pessoa. Ah, mas quando eu vou usar um ou outro? Aí é a regra do negócio. É a regra do negócio. O cara que vai dizer, ó, você pode cadastrar a pessoa sem ter computador ainda. E o computador sem ter pessoa, não faz sentido, a gente só compra computador a partir do momento que surge a necessidade. Então isso aí vai depender da nossa regra de negócio, beleza? Então aqui nós temos, ó, todas as pessoas obrigatoriamente estão associadas a pelo menos um computador. E o computador ele pode estar sem associação, tá certo? Porque a cardinalidade mínima aqui é 0, beleza? Vamos ver mais um caso. Olha esse caso aqui, ó. Aqui no caso, os dois lados são opcionais, ou seja, se eu pegar uma pessoa, ela pode estar associada no mínimo a 0 computadores e no máximo a 1 computador. Se eu pegar um computador, ele pode estar associado no mínimo a 0 pessoas e no máximo a uma pessoa. Então, esse 0, 1 pode ser substituído pelo 1, que a gente só bota a cardinalidade máxima, né? Então aqui é a cardinalidade mínima, aqui é a máxima, o 0 é a cardinalidade mínima e o 1 é a cardinalidade máxima. Então a gente bota só a máxima, já que a mínima é 0, não precisa representar a mínima. Aqui é a mesma coisa. Olha que interessante aqui nesse caso. Nesse caso, nós vamos ter pessoas, né, sem estarem associadas a computadores e computadores sem estarem associados a pessoas, né? Por quê? É a regra de negócio. O dono do negócio disse, não, cadastra a pessoa e cadastra computador. Depois, quando a gente for atribuindo os computadores, a gente monta o relacionamento. Sendo que uma pessoa só pode usar um computador, tá certo? Então, esse aqui seria a visão, né, no mundo natural, o que está acontecendo, né? Como é que a Ana se relaciona com os computadores, como é que a IBM se relaciona, isso aqui, o computador IBM, né? Coisa e tal. E aqui é a representação do nosso modelo entidade de relacionamento. Então, pessoal, vocês estão percebendo que esse modelo entidade de relacionamento, na verdade, ele pode ser visto aqui como um conjunto, né, de entidades. Então, a entidade pessoa, a entidade computador e aqui o conjunto de ocorrências das associações, né? Então, seria o USA aqui, no caso, a nossa associação, tá certo? Então, pessoal, com isso a gente fecha a cardinalidade 1 para 1 e daqui a pouco a gente começa a cardinalidade 1 para N.